Bom dia a todos. Bom dia. Está todo mundo acordado. Até os nossos irmãos espirituais, assim como nós. Então, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, agora, neste momento e durante todos os dias da nossa existência. E particularmente nos momentos em que nós somos chamados a dar o testemunho do conhecimento e do sentimento verdadeiro que é o amor. A nossa proposta de estudo hoje é um desafio para todos nós, porque nós vamos tratar exatamente do perispírito, é um enfoque, vamos dizer assim, uma pálida passagem, porque esse tema é muito profundo e nos induz a pesquisa, a buscarmos cada vez mais. Então, isso que nós trazemos hoje é para que todos nós possamos nos preocupar com isso. Porque se estamos hoje aqui nessa situação de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, nós estamos desabrochando para as verdades espirituais, né, para a nossa plenitude máxima. Mas precisamos caminhar bastante. Então, por isso vamos dizer assim, uma passagem, né, para que nós possamos nos aprofundar a cada dia mais. E nós estamos vendo nessa imagem as energias circulando. E nós sabemos que tudo no mundo gira em torno de energia, não é assim? É assim ou não é assim? É assim. É ou não é? É assim. Ah, sim, agora eu ouvi. Então, essa imagem representa para nós simbolicamente tudo aquilo que circunda ao nosso redor. Isso é uma realidade. Nós não podemos, em momento algum, nos esquecermos disso. E aí, nós vamos, então, tratar desse tema, né, o perispírito e a mediunidade. E nós nos embasamos por estas obras, do perispírito que os espíritos disseram a respeito de Ceciel Andrade, perispírito, natureza, funções e propriedade de Carlos Bernardo Loureiro, perispírito, suas modelações. De todos os estudos, achei este aqui bastante profundo. Né? Quem puder e tiver a vontade de conhecer muito mais, porque aqui tem muitos depoimentos trazidos das obras de André Luiz. Então eu estudo bastante. Eu não vou doar, né, para a plateia, porque esse daqui nem me pertence, é de uma amiga. Então essa é uma obra extremamente importante para todos nós que quisermos conhecer. O Livro dos Médiuns, lógico, da obra básica, a Gênese, né, o Livro dos Espíritos, Evolução em Dois Mundos de André Luiz, e também a apostila da Federação Espírita Brasileira, porque eu adoro estudar nessas apostilas, porque ela traz assim uma bibliografia bastante grande para que nós possamos pesquisar. E nós não podemos esquecer também que a nossa doutrina, por que nós vamos falar do perispírito? É a parte científica da nossa doutrina, porque ela é composta dessa trilogia, né? Ela é caracterizada uma religião por tratar da moral de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. A filosofia, a partir do momento que passamos a interrogar, que é o que nós fazemos quando queremos estudar, porque todos nós que buscamos o conhecimento através do estudo, temos muitas dúvidas, e isso nos impulsiona a pesquisa, o estudo. E a ciência, né, que não é apenas a parte do intercâmbio, isso aí é uma parcela apenas, que a doutrina nos concede de uma gama de outras tantas que a própria ciência oficial da Terra vem comprovando no decorrer do tempo. Em 1944, quando André Luiz começou a editar as obras da sua série, muitos cientistas levantaram dúvidas, e que hoje nós estamos vendo a comprovação de tudo aquilo que ele traz, principalmente em mecanismo da mediunidade.
E nós não podemos também nos esquecer dessa recomendação. Espíritas, amai-vos. É o que nós temos que fazer no dia a dia da nossa existência. E espíritas, instruí-vos. É a nossa responsabilidade máxima. É esse preceito que nós temos que trazer conosco na nossa mente, no nosso coração, na nossa palavra, para que nós possamos testificar tudo isso na nossa condição de seres imortais que somos. E aí Kardec também nos diz o seguinte, olha o que ele diz para nós. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor e nós, particularmente, contamos com essa seguinte base. Olha a base que ele nos convida a termos na nossa bagagem de conhecimento espiritual. Porque ele está dizendo, crer em Deus. Nós todos acreditamos em Deus, nós aqui na plateia, todos nós aqui presentes, eu creio. Porque eu já tive muitos testemunhos, então não podemos duvidar. Né? Crer na imortalidade da alma. Acreditamos? Todos nós aqui acreditamos na imortalidade da alma? Sim ou não? Sim. Sim. Ah, muito bem. Olha, nós estamos assinando um contrato espiritual. Nós aqui presentes. E crer na sobrevivência da vida após a morte. Se nós acreditamos na imortalidade da alma, consequentemente vamos acreditar nisso também, certo? Então, estamos de acordo com as orientações de Kardec. Né? E quando nós falamos de perispírito, olha o que André Luiz nos fala na sua obra Obreiros da Vida Eterna. Lá no capítulo 5, se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Mas eu digo também, isso é um pensamento pessoal, analisando a nós na condição do segundo estágio da evolução dos mundos, de que se nós tivéssemos toda essa potencialidade já desenvolvida, desabrochada, será que nós utilizaríamos sempre na senda do bem? É uma pergunta que fica para nós. Né? Então, aí, felizmente, quando Jesus disse também, obrigado ao Pai por trazer os seus ensinamentos, não aos doutos da terra, mas aos simples de coração, daquele coração que estava preparado para receber a sua mensagem. Então é o que André Luiz está também reafirmando aqui para nós. Né? Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo pelo Espírito. Né? Então, essa é uma responsabilidade que nós temos, né? De nos aprofundarmos nesses estudos. Aí as revelações feitas pelo Espírito André Luiz permitiram-nos relacionar as características do perispírito que variam em função do grau de elevação de cada espírito. Olha só, varia, porque cada um de nós estamos num estágio de evolução espiritual. Nós não somos uma máquina que estamos no mesmo patamar. Cada um de nós somos uma individualidade plena, trazendo conosco as nossas experiências felizes e infelizes de outras encarnações. E estamos aqui procurando reafirmar cada vez mais as verdades espirituais. E olha só, quando nós falamos perispírito, nós entendemos exatamente que a sua origem, né, é do grego peri, ou seja, em torno. Ele está dizendo que é em torno. E do latim espíritus, alma, espírito, em torno do espírito, inventório sutil e perene da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Ou seja, mantém-nos interligados com o mundo físico e espiritual. Nós não somos esses seres imortais?
Nós não estamos aqui momentaneamente no mundo terrestre, mas nós pertencemos a esta casa? Não, não é? Nós viemos da onde? Nós viemos da onde? Da nossa casa, que é o mundo espiritual. Os espíritos, né? Se somos espíritos, viemos do mundo dos espíritos. Portanto, nós não podemos nos desvincular definitivamente da nossa casa, não é assim? Então, nós temos esse envoltório sutil, perene da alma, né? A alma enquanto encarnado, espírito, para que possamos manter essa interligação. E todas as noites, alguém tem dúvida que todas as noites nós vamos para a nossa casa? Alguém tem dúvida? Exatamente, todas as noites nós estamos em comunicação com a nossa casa, mesmo que a gente não se lembra. Então, essa formação do nosso perispírito é o nosso veículo sutil. Tanto quanto o corpo de carne é criação mental no caminho evolutivo. Tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna. Olha só, nossa individualidade como ser imortal que somos. A divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. Essa citação está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Olha a colocação que ele nos faz. Nessa condição em que nós nos encontramos, a importância fundamental do nosso corpo perispiritual. Os cientistas russos duvidavam. E aí o que eles fizeram? Fizeram estudos daqueles que estavam em estado terminal. E eles fizeram vários experimentos. E eles chegaram à conclusão da existência do corpo perispiritual. Só que como é uma classe científica, eles não denominaram como perispírito, porque aí daria razão àquilo que a nossa doutrina já vem falando desde a época de Kardec, porque Kardec falou pela primeira vez a palavra perispírito. E aí eles deram corpo bioplasmático, para ficar mais bonito cientificamente falando. Mas nada mais é do que a comprovação da existência do corpo perispiritual. E a natureza do perispírito está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Portanto, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais sutis, mais puras ou mais grosseiras do mundo peculiar ao mundo onde ele venha encarnar. Então, nós analisando os nossos sentimentos, como que nós vamos identificar a depuração? É através dos nossos sentimentos. Nós estávamos conversando agora há pouco com o nosso irmão presidente Fabiano de Cristo, que nós temos profunda admiração, e estávamos exatamente comentando sobre a parte dos nossos sentimentos. Esse trabalho que nós temos que fazer. Aí nós identificamos a qualidade do nosso ser e a depuração do estágio em que nós nos encontramos. Porque à medida em que nós educamos os nossos sentimentos, nós já temos a certeza de que o nosso corpo perispiritual, esse envoltório sutil, extraído do fluido cósmico universal, foi utilizado pelas energias mais sutis, mais puras, para que fosse feita a sua composição. E nós pudéssemos desempenhar as tarefas às quais nós nos comprometemos em outras encarnações. E no momento da elaboração da nossa reprogramação reencarnatória, nós nos comprometemos a determinadas tarefas, principalmente nós médios, que somos muito mais comprometidos com a lei de amor. E a doutrina espírita compreende o ser humano, isso também nós não podemos desvincular do nosso estudo
E não nos esquecermos de que essa é uma tripartite, vamos dizer assim, é 3 formas, né, da nossa constituição, né, que funciona do ser humano a partir de um sistema, né, sincronisticamente da unidade formada pelo nosso corpo físico, que é estruturado a partir do aglomerado celular e que põe a alma em relação com o mundo exterior. Ou seja, para que nós possamos estar aqui reunidos, nós recebemos pelos nossos pais biológicos essa estrutura, né, para que nós possamos então atuar no plano material. E em segunda parte, a alma, enquanto encarnado, constitui o princípio formador de nosso pensamento e de nossa individualidade. E terceiro, o perispírito. Então, essa composição nós não podemos esquecer em momento algum, que é constituído de uma complexa, olha, ele já diz para nós, de uma complexa rede de organização psíquico-energética, que aproxima e intermedia as qualidades vibracionais do corpo físico com o espírito. Então, olha só a responsabilidade que ele tem, né? Então, o perispírito, ele recebe os reflexos, aí a importância da nossa educação, os reflexos das condutas morais adotadas durante a vida corporal. Tudo aquilo que nós exteriorizamos, porque quando nós falamos de sentimento, nós aliamos ao nosso laboratório, que é a mente, onde tudo que nós processamos, os nossos anseios, as nossas expectativas, aliamos aos nossos sentimentos e materializamos através das nossas palavras, das nossas ações. Não é assim que nós fazemos? É ou não é? Né? Então, o perispírito recebe todas essas informações. Né? E o organismo espiritual, ele apresenta a história completa das nossas ações praticadas no mundo. Por isso que quando nós retornamos à pátria espiritual, nós não escondemos nada, porque está tudo registrado. E Jesus via esse registro no perispírito das pessoas, né, pela sua grandeza espiritual. Essa citação também encontramos no nosso lar, no capítulo 4. E aí nós vemos que para o Espiritismo, né, a nossa doutrina, a ligação entre o corpo físico e a alma se processa na intimidade das ligações de partículas subatômicas, ao nível das quais não se distingue os limites precisos onde termina o corpo material e onde se inicia o corpo espiritual. Eu estava falando para o nosso irmão também, que durante a pesquisa desse estudo, porque é um estudo, ele é bastante profundo mesmo, né? E nós queremos aqui fazer a proposta mesmo dessa pesquisa a respeito do perispírito, porque ele é a resposta para todos os nossos questionamentos. E nós não fazemos ideia sequer. E eu fui lá nas revistas espírita de Allan Kardec, e lá numa citação, existe lá de 1862, e ele diz ali, o irmão, que o Kardec, ele ocultou maiores aprofundamentos sobre o perispírito, porque só o fato da doutrina espírita ser trazida a lume já causou, a parte da comunicação, iniciando lá em 31 de março de 1800,
1954, com as irmãs Fox, já alavancou e levantou os cientistas contra o espiritismo. Imagina se ele mencionasse mais profundamente sobre o corpo perispiritual. E que isso ficou para justamente com o amadurecimento espiritual da própria humanidade. Olha a sabedoria e a utilização do bom senso de Kardec. Então, nós vemos hoje esse trabalho. E teve alguns questionamentos de dúvidas que eu fiquei me questionando, porque esse estudo eu fiz específico aqui para nós tratarmos hoje, né, desse tema, para que nós possamos cada vez mais estar preocupados com o nosso corpo perispiritual, porque ele deu uma importância fundamental que nós nem fazemos ideia. E aí eu fui levada em desdobramento para ver uma situação do estudo para o qual eu estava pesquisando. E eu fui levada em desdobramento para que eles me mostrassem a situação como realmente ocorria. Porque na hora do estudo, eu fiquei imaginando assim, como será que isso acontece? Aí eles mostraram através do desdobramento. Como isso acontece? Através do sono físico. Todos nós, durante a noite, quando nos colocamos em consonância com o Pai Criador, na disposição do bem, nós somos levados onde nós quisermos, pela nossa afinidade espiritual. Olha a importância. E na hora que despertei pela manhã, a ideia veio integralmente. Então, é a prova, mais uma vez, dessas verdades. É a comprovação científica dessas verdades. Não há como negar. Então, esse médico aqui, ele é filho de pai francês com mãe espanhola. Ele tem uma gama de dados sobre ele. Quem quiser pode até pesquisar sobre ele. Mas o importante mesmo, que nós achamos fundamental, é o que ele disse. Porque, olha só, ele é escritor neoespiritualista. E ele fez uma colocação, ele foi médico, professor da Escola de Paris, e ele sugere na sua obra, Alma Humana, uma engenhosa comparação própria para a sua época, que ele fez lá em 1800, se não me engano, em 1889, uma coisa assim, não sei a data exata hoje, mas em 1800 e pouco. Então, a sua época, mais explicativo. Olha o que ele fala para nós. Naquela época, lá bem para trás, o homem encarnado é comparado a uma carroça puxada por um animal. Achei extremamente adequado isso que ele falou. Porque, que por sua natureza grosseiramente material é uma inércia, corresponde bem ao nosso corpo físico. Se a gente visualizar mentalmente, não é isso mesmo que a gente vai perceber? E aí ele diz aqui que o cavalo seria o nosso perispírito, que unido por tirantes ao carro e por rédeas ao cocheiro, move todo o sistema, sem participar da resolução direta. Porque ele age ao comando do ser imortal. Então a carroça corresponde ao nosso corpo físico. O cavalo ao perispírito. E aí, o cocheiro é o espírito, que dirige, orienta a direção e velocidade. Mas não é exato? Não está de acordo com aquilo que nós realmente estudamos?
Olha a colocação que ele faz, que é uma verdade. Por isso nós trazemos aqui para a nossa reflexão. E o Espírito, ele quer, o perispírito transmite, o corpo físico executa a ordem na matéria. Não é o inverso. Às vezes recebemos o impacto no corpo físico. O perispírito recebe e transmite para o espírito. Isso acontece. Mas há o comando da ação, como nós vimos, é do ser imortal que somos. Aí o comando, aí ele é passado para o perispírito e a matéria executa. Aí vem muitos desdobramentos a respeito disso. Por isso nós falamos a importância. Só para que nós tenhamos uma pálida ideia, olha as propriedades perispirituais que nós temos, que somos possuidores. Porque nós não vimos lá a nossa composição tripartite? Corpo, perispírito e espírito? Nós não vimos? Vimos. E olha as nossas propriedades, isso somos nós. Será que nós duvidamos disso? Quem duvida? Todos concordamos aqui, sim ou não? Sim. Puxa, está fraquinho, hein? Todos nós concordamos com isso? Sim. Ah, melhorou. Olha só, plasticidade. Cada uma dessas propriedades tem o seu desdobramento, mas nós não temos tempo suficiente para tratar disso. Então, essas são as propriedades iniciáticas, porque tem muitos outros mais. Né? Para o nosso conhecimento é suficiente, como diz os Espíritos no livro dos Espíritos. Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade. Eu posso atravessar, não existe obstáculo. Né? Perenidade, porque ele acompanha o espírito em todos os seus estágios da evolução espiritual. Ao ponto de quando ele está totalmente depurado, o espírito, não se identifica mais o perispírito. Né? De tão sutil e perene que ele está ao espírito. Mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade, no caso de materialização, expansibilidade. Olha, essa expansibilidade, os médiuns comprovam isso durante o trabalho mediúnico. Os médiuns socorristas de resgate. A glândula pineal é outro fator de extrema importância, porque para que o médium possa fazer essa expansibilidade, ele já vem com a sua glândula pineal adequada para esse trabalho. Ele expande de tal forma que auxilia perispiritualmente para que o médium de resgate possa ir nas regiões inferiores sem ali permanecer e socorrer aqueles nossos irmãos necessitados. Essa expansibilidade da perispiritual com a pineal é fundamental. Deve ser a Bíblia da cabeceira do médium. Eu não digo só médium de resgate, não. Toda categoria da mediunidade. Porque se hoje nós somos psicofônicos, ou somos audientes, ou somos das classificações da responsabilidade mediúnica que nós assumimos pelo nosso endividamento perante a lei divina, ele vai se desabrochar. Porque à medida que nós expandimos o sentimento de amor nos nossos corações, o que acontece conosco? O que acontece conosco? Quanto mais nós amamos, mais queremos ajudar. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Quanto mais
mais expandindo esse sentimento de amor, mais nós queremos nos auxiliar, porque o primeiro auxiliado somos nós mesmos. Mas aí nós expandimos, saímos da fronteira do nosso egoísmo. Capacidade refletora, bicorporeidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, odor também, no estado de aquele que nós vimos numa das transparências, né, que nós registramos a nossa moralidade, tudo aquilo que nós fazemos, registramos. E o perispírito, numa condição bastante degradante, ele nos identifica através do odor. O médium consegue identificá-lo pelo odor, que ele expande e perceber o seu estado perispiritual. Temperatura e a plasticidade, já dissemos. Então, essas são algumas das propriedades que nos compete conhecer nesse estágio da nossa evolução espiritual. E à medida que nós vamos pesquisando, buscando aprofundamento desse estudo, nós vamos percebendo outras coisas a mais. E analisando em nós mesmos, porque nós somos esse ser revestido, e esse nosso centro de força, ele está localizado no nosso perispírito. Nós médios sabemos disso e temos que saber, senão não tem como a gente trabalhar na área mediúnica se não tivermos essas informações. Agora, os plexos que estão interligados a cada um do nosso corpo, do nosso centro de força, sim, aqui está localizado no nosso corpo físico. Por isso que quando nós fazemos a fluidoterapia no tratamento de determinada doença, o que acontece na fluidoterapia? Eu recebo do médium passista essa energia no meu corpo perispiritual através dos centros de força. E dele irradia para os meus plexos, que está composto no meu corpo físico, onde está identificada a doença, mas ela veio dali. Então é lá que eu tenho que alinhar, é ali que eu tenho que reativar, desbloquear esse centro de força, para que nós possamos, pelo merecimento, aí vai o que Jesus percebia. Quando ele via, porque tudo nós vimos que tudo está registrado no nosso corpo perispiritual. Não é assim? Então Jesus via, e ele sabia que aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo hemorragia, bastou ela tocar nas vestes de Jesus, desprendeu-se a energia curativa, ela se viu curada, e o que aconteceu ali? Ela já havia depurado, bastou um toque nas vestimentas de Jesus, ela recebeu aquela carga e ficou definitivamente curada. Porque já tinha limpado o seu corpo perispiritual. E faltava só realmente a demonstração, né, para que ela pudesse realmente retornar ao equilíbrio físico. A importância, meus queridos irmãos, de mantermos esse nosso equilíbrio emocional. Porque a desarmonia perispiritual é que gera doenças psicossomáticas. E que é registrado sim, porque a ciência, hoje, através do eletroencefalograma, ele identifica a nossa temperatura perispiritual. Olha o avanço da medicina oficial da Terra. E os médicos que já se preocupam com isso, felizmente a Universidade Federal de Minas já consta espiritismo, medicina e espiritualidade no seu quadro curricular. Então, há uns 5 anos, há uns 10 anos isso já vem acontecendo. Então, aqueles médicos que estão se formando lá já estão vindo com essa bagagem. Olha a
evolução da humanidade. Isso é a evolução da humanidade, que somos todos nós. Né? Então, olha-se a composição exata da nossa compreensão fisiológica e perispiritual. Aqui nós temos a nossa composição corporal. Aqui estão a nossa constituição corporal interligada. Esses cones é o nosso centro de força que está ali no corpo perispiritual. Essa é a nossa demonstração. E olha só, quando o trabalho, volto a dizer, quando está ocorrendo o intercâmbio mediúnico, o médium ele tem que conhecer profundamente tudo isso, para que ele seja utilizado cada vez como uma ferramenta melhor. Então, essa é a nossa constituição fisiológica. E ali a nossa constituição perispiritual, com cada um dos centros de força. E olha os condutores de interligação de um com o outro. Por isso, quando nós tomamos o passe, concentramos lá no coronário, porque ele redistribui essa energia para os demais centros de força. E aí vem, olha só, irradia para cada um dos órgãos que estão interligados a ele no meu corpo físico. E aí eu saio reconfortável, restabeleço. Só que quando Jesus dizia, a tua fé te curou, vai e não voltes a pecar, ele queria dizer, vai e não cometa os mesmos desatinos. Porque aí eu vou estar toda semana na fluidoterapia e não vou receber o benefício. Né? Porque eu tenho que me preocupar com essa remodelação espiritual. Ou seja, o meu sentimento, os nossos sentimentos. Rever os nossos valores da própria vida. O que é mais importante para nós? Priorizar, né, aquilo que é importante e lutarmos para podermos atingir esse ideal que a nós é colocado. Né? E aí Kardec faz essa colocação no livro dos médiuns, no item 154. Pode, pois, quem é médium? Porque muitas vezes a pessoa tem dúvida sobre a sua mediunidade. Aí ele diz assim, será que eu sou médium? Nós ouvimos muito isso no atendimento fraterno no nosso lar. Aí Kardec diz, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Agora depende da responsabilidade, né? da nossa dívida, eu coloco como dívida mesmo. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Às vezes a pessoa fala assim, eu entrei em determinado lugar, passei por determinada pessoa, senti um arrepio no corpo. É uma manifestação da sensibilidade mediúnica. Agora, se ela tem o compromisso do trabalho no campo da mediunidade, aí ela vai ter que fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita que todas as casas oferecem. Para que ela conheça e saiba como utilizar essa ferramenta. Isso é muito importante. Só se qualifica como médium aqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada. Está no livro dos Médiuns, capítulo 14, essa afirmação. E aí nós temos ainda no livro dos Médiuns, capítulo 31, item 15. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida da sua faculdade. Se vem pelo amor, ótimo, porque vem pela sua livre e espontânea vontade, mas a maioria vem pela dor. Que nós todos possamos, com a compreensão e o entendimento, buscar o estudo cada vez mais, aprofundar no conhecimento, porque o conhecimento derruba a trave da nossa ignorância espiritual. E nós ampliamos a nossa visão espiritual para a compreensão exata das responsabilidades que nós assumimos
na espiritualidade no momento da nossa reprogramação reencarnatória. Porque lá nós entendemos aquilo que é importante e fundamental para a nossa evolução espiritual e podermos atingir a plenitude espiritual, finalidade maior pela qual nós somos criados pelo Pai. E no domingo da mediunidade, nós ouvimos as seguintes afirmativas do Espírito Aurélio, instrutor de André Luiz. Mediunidade por si só não basta. É necessário sabermos que tipo de onda mental assimilamos. Para conhecer a qualidade do nosso trabalho e julgar nossa direção. É perigoso possuir sem saber usar aquilo que falamos. Isso é importantíssimo. Às vezes nós ouvimos alguns médiuns antigos da casa, isso na mocidade espírita nós ouvíamos bastante, porque nós corríamos da tarefa mediúnica. E aí nós ouvíamos alguns médiuns bastante antigos da casa, porque antigamente, eu digo assim, estava dizendo para o nosso irmão também, que na época da mocidade espírita, não tinha ainda nem a Federação Espírita estabelecido grupos de estudo. E aí nós estudávamos muito nos eventos, era com a Cecília Rocha e Divaldo, né? Particularmente para mim, Divaldo e a Cecília sempre foram os ícones, agora na espiritualidade. Então, a gente se recorda muito as orientações que eles davam. Né? E esse era o medo. Porque na hora que iniciamos o estudo, o grupo mediúnico da casa, para que nós tenhamos a ideia da responsabilidade que eles tinham tão grande, que numa das reuniões que eles tiveram, a fotografia registrou na cabeceira o nosso irmão Bezerra de Menezes. A casa tem até hoje, lá no Mato Grosso do Sul, essa fotografia desse grupo mediúnico. E eles eram tão coesos que se reuniam durante o sono físico em desdobramento para continuar o trabalho. Então, olha o estágio em que chegou o comprometimento da responsabilidade dessa tarefa com esse grupo. Então, essa união, esse trabalho tem que existir nos grupos mediúnicos da casa. É uma responsabilidade, uma tarefa muito grande, que nós assumimos não só aqui na casa, mas em princípio quando estávamos elaborando a nossa reprogramação. Então é perigoso possuir sem saber usar. O conhecimento é fundamental. O estudo é importantíssimo. Porque o que acontece é exatamente isso. A entidade espiritual aproxima-se. É porque é perispírito a perispírito. O perispírito do médium. E aí ele capta. Olha só. Pelos centros de força que nós vimos no slide anterior. As sensações, por que o médium, ele recebe no corpo físico as sensações do nosso irmão que está sendo atendido? Perispiritualmente, ele aproxima no perispírito do médium e transmite para ele através dos centros de força, com o auxílio da glândula pineal também, porque é uma das fontes primordiais da mediunidade. Então, o que acontece é exatamente isso. Né? Aí nós vemos, deixa eu ver só, ele passou. Aí, olha aqui, às vezes tem casa que nós não fazemos aqui nenhum tipo de discriminação, pelo amor de Deus. Respeitamos todos, indistintamente, o trabalho realizado. Só que alguns não estão de acordo com aquilo que Kardec colocou. Porque no início, o que aconteceu com as mesas girantes e falantes? Era isso aqui. A influência da plateia interfere diretamente no médium. Cria essa onda, ó. Porque não é tudo energia, nós não vimos no primeiro slide, tudo energia. E aí o mentor não consegue trabalhar no apoio ao médium.
Por isso que é a reunião privada e não pública, como ocorreu no início, né, do despertamento da doutrina espírita para a humanidade. E aí a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas antes de tudo aprimoramento da personalidade mediúnica. Quem é a personalidade mediúnica? Quem é? É o médium, somos nós, né? É o médium. Então, aprimoramento da personalidade e nobreza de fins. Eu não vou lá, porque eu quero saber mensagens dos meus entes queridos que partiram, eu quero saber como que eu vou realizar um negócio. Não, meus queridos irmãos e irmãs, não. Essa ferramenta é muito mais importante para que a gente faça esse tipo de jogo, né? Para que o médium possa tornar-se um filtro leal das esferas superiores com vistas à ascensão da humanidade para o progresso. A ascensão da humanidade. Quem é a humanidade? Eu sou parte da humanidade. Eu não quero progredir, eu não estou aqui para atingir a plenitude espiritual. Estou num momento, na segunda escala da evolução dos mundos, e para vocês pensam, estou vendo os tambores rufar do mundo regenerativo. E depois desse estágio, aqui nós estamos há mais de 2000 anos, desde a vinda de Jesus. No mundo regenerativo, sabe lá quanto mais tempo nós passaremos. Depois ainda vem os mundos ditosos, depois os mundos felizes e divinos. Então olha quanto que nós ainda vamos caminhar. Então nós precisamos, já que temos a informação, o conhecimento, desenvolver esses potenciais. E aqui nós encontramos esses conselhos. Não só para nós médicos no trabalho, mas para todos nós, como seres imortais que somos, na busca da nossa plenitude espiritual. Não viva de aparências, elas mudam. Não viva de mentiras, porque elas são descobertas. Não viva pelos outros, mas viva por você. Preocupe-se com você, com a sua vida, com o seu trabalho individual, porque é uma conquista individual. E olha o que André Luiz nos diz: a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seu caminho virá unicamente na mudança de seu pensamento. É o nosso laboratório, né? E o que mais nós espiritistas necessitamos no nosso dia a dia? Olha o que o Chico nos diz: oração e humildade, sem nos esquecermos, é claro, da vigilância, que em última análise significa prontidão mental contra as próprias imperfeições, não contra aquilo que vem de fora. Porque o que vem de fora é o que menos importa, porque quando nós estamos equilibrados interiormente, pode vir uma nevasca, que nós não vamos desarmonizar e nem desequilibrar. E aí outra também citação de André Luiz: o desenvolvimento espiritual pode ser comparado à alma a uma grande escada, e a cada degrau que subimos adquirimos bônus em nossa evolução espiritual. Por isso a jornada é árdua e requer muita dedicação e amor. Muita dedicação e amor. É árdua, mas Paulo de Tarso já dizia que nós não podemos ter a ilusão de que voltaremos para o plano espiritual bonito, charmoso, como nós estamos aqui nos vendo hoje, nessa manhã. Mas vamos chegar com os nossos pés doloridos da nossa caminhada, da nossa jornada. Vamos estar com as vestes estraçalhadas pela luta do dia a dia. Porque nós ainda somos imaturos espiritualmente falando. E por isso nós precisamos acelerar o nosso passo. Porque uma hora nós vamos voltar para a nossa casa. Porque nós já temos consciência que aqui não é a nossa morada definitiva, é sim lá. Mas nós temos que simbolicamente levar na nossa malinha os requisitos necessários para conquistarmos o espaço mais tranquilo, mais sereno. E sermos recebidos pelos nossos entes queridos que nos antecederam a espiritualidade e que ainda se encontrem por lá.
Não é essa nossas expectativas, nossas aspirações? Porque a vida continua, ela não para. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou de volta à nossa casa para rever da refrega que nós aqui estagiamos e nos prepararmos para uma nova volta, até que possamos estar em condições de habitar os mundos mais felizes. O mundo regenerativo, que nós já temos a informação e o conhecimento. Então, esse, meus queridos irmãos e irmãs, é a nossa mensagem para todos nós na manhã de hoje. E agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui neste momento, todos nós, do plano físico e do plano espiritual, buscando cada vez mais esses esclarecimentos para que possamos delinear a felicidade futura para cada um de nós, individualmente falando, e que a paz continue nos nossos corações.